Bom dia, hoje é dia 6 de setembro, 6 de março de 2025 e hoje nós queremos saber como que a Europa está caminhando para, digamos assim, se desvencilhar ou se estabelecer uma certa independência face aos Estados Unidos na sua defesa do continente europeu. Só que não sabemos de nada. Sabemos que houve uma discussão na sexta-feira entre o Donald Trump e o Vladimir Zelensky, onde o Donald Trump se recusou a cair na armadilha dos europeus e estender suas garantias de segurança para a Ucrânia. E o Donald Trump, presidente Trump, descartou taxativamente qualquer segurança formal, qualquer entrada do Zelensky na OTAN, qualquer extensão da proteção americana para o território ucraniano. Face a esses acontecimentos na sexta-feira passada, e logo a seguir, vários países europeus e líderes europeus mostraram total indignação com a postura americana e comentaram, e falaram, e disseram, e discursaram que seria agora a responsabilidade da Europa cuidar da sua própria segurança. Eu acho isso super saudável. Só que ninguém sabe o que está acontecendo agora. Eu vou rapidamente mostrar alguns noticiários para mostrar o estado atual da confusão europeia. De novo, uma reunião de emergência foi chamada para hoje para falar sobre como desenhar essa proteção europeia. Mas, de imediato, tem dois países arredios na Europa, a Hungria e a Eslováquia, que não querem isso, não querem investir em mais defesa europeia, não querem, aliás, querem sim forçar ou obrigar a Ucrânia, como os Estados Unidos, obrigar a Ucrânia a cessar a guerra. E nem se fala de um cessar-fogo temporário, e sim de uma paz permanente. Mas você tem líderes europeus, como a primeira-ministra da Dinamarca, dizendo que a Europa tem que gastar, mais ainda, mais do que sempre em defesa. Agora, aonde? Na indústria europeia, ela não tem condições de produzir o que for necessário, pelo menos a curto prazo. E ninguém sabe exatamente em que pé essas decisões estão. Nós temos 3 países que demonstraram interesse em liderar, 4, aliás, em liderar uma defesa europeia da sua soberania. A França, que o Emmanuel Macron já disse que estenderia, até, se fosse possível, até sendo necessário, estenderia a sua proteção nuclear a outros países da Europa. Nós temos a Grã-Bretanha, que já demonstrou o interesse em liderar uma força de paz na Ucrânia. Nós temos a Polônia, que também disse que está pronta a enviar apoio bélico, a gastar mais em defesa, mas não quer enviar soldados para a Ucrânia. E nós temos a Alemanha, que também já disse que vai ser a líder dos gastos em defesa, que vai reindustrializar as suas montadoras de automóveis que não fabricam mais automóveis serão convertidos para fabricar tanques. Aqui nós temos uma coalizão de força de paz do Stormer. Segundo o Telegraph, os ingleses estão prontos para liderar essa coalizão. O Washington Post fala que a Europa vai investir na sua própria defesa, vai rearmar vai de novo aumentar os seus armamentos. A France Telecom noticia dessa cúpula europeia de emergência, essa reunião de emergência que foi chamada para hoje, aliás, para tentar, digamos assim, estabelecer um apoio europeu para a Ucrânia. Agora, aqui o Bloomberg aqui claramente noticia que a Europa está se preparando para enfrentar o veto da Hungria para os gastos militares que os europeus querem fazer.
Political, porém, já vem com uma notícia interessante, que são os países nacionais europeus e não, digamos assim, aquele Estado supranacional que é representado pela Comissão Europeia e pela Ursula von der Leyen, que é presidente da Comissão Europeia, que são os países que querem, digamos assim, se responsabilizar, uma coalizão de países. Não querem que isso tudo seja coordenado a nível europeu, o que, obviamente, a Comissão Europeia está se preparando para coordenar esse movimento, mas os europeus temem, os países nacionais temem perder autonomia nessa questão, nessa situação. Para mim, um dos melhores blogs é desse francês Yves Smith, que escreve aqui, e que ele traz uma reportagem do Andrei Korybko, que fala que desses 3 países como tentando estabelecer suas zonas de influência na liderança de um bloco europeu contra a Rússia. A França, que já tem forças na Moldova e que podem, com essas forças, entrar em território ucraniano sem muitas dificuldades. A Polônia, que também tem fronteira com a Ucrânia, e a Alemanha, que tem os recursos industriais para, a médio e longo prazo, rearmar a Europa como um todo. Aqui são notícias dessas últimas 24 horas que tanto o Guardian, quanto a BBC, quanto a Reuters falam que os americanos estão começando a restringir o acesso à Ucrânia de informações, notadamente informações de movimentações de tropas e de equipamentos militares na Rússia, que os ucranianos precisam para, com os seus mísseis HIMARS, e que os ingleses também precisam para os seus mísseis Storm Shadow, para definir quais são os alvos militares. Então, isso é uma coisa que a Europa não tem condições de fazer por si só. Escolher os alvos, especialmente com informações instantaneamente disponíveis. Os americanos têm sensores espaciais que conseguem detectar em tempo real e fornecer coordenadas para que as forças ucranianas e europeias ataquem a Rússia em solo russo. Sem essas informações americanas, a Europa não tem condições de atingir ativos militares russos em tempo real. E aqui, gente, uma outra matéria, eu coloquei essa aba aqui, mas eu vou tirar. E aqui, só para resumir, uma última informação interessante é que, segundo a Bloomberg, que foi noticiado anteontem, o Trump está pedindo que a Rússia ajude os Estados Unidos a intermediar conversas e, quem sabe, um novo tratado nuclear com o Irã. Ou seja, o Trump ele dá aquelas declarações bombásticas, mas depois ele dá um passo atrás e pensa. E eu acho que o Trump tem, nesse caso, ele tem o instinto dele é não envolver os Estados Unidos em outra guerra. E para mim, eu acho que é um instinto muito saudável. Que não só o Trump está demonstrando na guerra da Ucrânia, mas está também querendo tentar, quem sabe, evitar uma guerra no Oriente Médio. Isso é muito saudável, e aqui ele está pedindo ajuda aos russos para intermediar algum tipo de negociação com o Irã para estabelecer algum modus vivendi. Claro que os Estados Unidos nunca, digamos assim, será aliado do Irã, não vai estabelecer, eu não acredito, a curto prazo, relações diplomáticas com o Irã, mas é saudável esse movimento americano de tentar intermediar algum tipo de acordo. A diplomacia esteve em baixa nesses últimos 20 anos. Se o Trump, com as suas declarações, de qualquer forma, conseguir restabelecer um movimento diplomático, e o Marco Rubio,
o ministro de Relações Exteriores americano fala sobre isso o tempo inteiro, isso vai ser muito saudável. Diplomacia, ela é necessária sempre. Gente, bom dia.